Por isso que eu estou me controlando. Quando a gente fala de reforma, e sobretudo quando se fala da reforma da igreja, dá-se uma impressão que a igreja de Cristo, ela mudou. Na verdade, a igreja de Cristo, ela continua fundamentada da mesma forma. A quebra, inclusive, da reforma protestante foi de um sistema, não é? Um sistema que foi estabelecido para ofuscar. Então, eu acredito que, de verdade, a igreja, ela está fundamentada no lugar certo, sempre esteve. A ideia e o desejo do inferno é tirar o brilho dessa igreja, tirar a autoridade dela, né? E criar um sistema que parece bom, né? Que, na verdade, engana muitas pessoas. É o que acontece hoje. O que o pastor Lênin acabou de falar aqui é o que eu creio que está acontecendo. Tem muita gente por aí afora que fala o seguinte: vote em mim porque eu sou o pastor fulano de tal e eu sou da igreja. Não, você pertence talvez a um sistema, porque a igreja somos todos nós e nós precisamos falar a mesma língua. Tem muitos pastores que vendem a sua igreja por voto. Ele troca os votos da igreja por um favor. Precisa de uma reforma nesse sistema. Se você serve a Deus, em uma igreja onde você é dado como moeda de troca a um político, você deveria mudar de igreja. Deve fazer uma reforma. Precisa de uma reforma. E vou te falar algo mais, talvez pesado, mas eu não consigo ficar quieto, velho. De boa. Olha para a palavra, aplica o que você está vivendo dentro da sua igreja na palavra. E veja se vale a pena estar aí. De verdade. Sabe por quê? Tem muita gente defendendo o que não se deve defender. E o que se deve, uma verdade fundamentada na palavra, o desenho da igreja, nós não temos mais como defender, porque a gente combate corrupção, a gente combate mentira, a Bíblia combate. E aí o pastor Davi estava falando sobre aqueles que servem. Nós fomos chamados para servir. Servir como? Alguns vão servir com a nossa vida. Alguém está preocupado com o prestígio que se tem numa rede social, quantos membros tem, quantos seguidores tem, quantas pessoas tem na minha igreja, quantos likes, e, está ferindo a palavra, você vai perder like. Perca like, velho, perca a sua conta no YouTube, no Facebook, e leve um monte de gente para o céu. Você entende? Então, nós como igreja, como dito aqui pelo pastor Enio, nós precisamos ser a bússola, a direção para os políticos, mas os caras olham para nós, vê voto. Você não é massa de manobra. A reforma foi estabelecida, tirou nós como seres humanos, tirou a gente desse fardo. Os caras deram a vida para que a gente pudesse ler a Bíblia, deram a vida para que a gente pudesse orar adequadamente, conforme diz a palavra. Fizeram um baita esforço, perderam as suas famílias, gente foi morta no fogo, outros foram cortados. Quantas coisas aconteceu com a vida dos nossos irmãos para que a gente volte hoje para o mesmo lugar. E o nosso Deus não mudou. O nosso Deus não mudou. A gente precisa interiorizar isso. O nosso Deus é o mesmo que operou ontem, é o mesmo que opera hoje, e Ele vai continuar fazendo a sua vontade até que Jesus venha.